Imagina acordar com uma visão dessas, foi isso que aconteceu com meu mano Rudeus Greyhat, um fracassado que teve uma segunda chance ao renascer em um mundo de magias e criaturas ancestrais, ruínas antigas e territórios perigosos espalhados por vários continentes. O anime começa mostrando que ele e mais 3 estudantes foram atropelados por um caminhão. O caminhoneiro saiu ileso, mas Rudeus infelizmente morreu. Imagina a tristeza dele sabendo que morreu virgem. De repente ele acorda confuso, ele ainda acha que está vivo e se pergunta como foi levantado tão fácil se pesa mais de 100 quilos. Mesmo recebendo o carinho de estranhos, Rudeus não se importa em ser acariciado por peitudas. Eles falam uma língua estranha e tratam ele que nem criança. Para provar o contrário, ele tenta agarrar os peitos da moça e logo percebe as suas mãos de bebê. Seus pais se chamam Paul e Zenith. Rudeus considera eles crianças por ter 34 anos. Ele tem inveja de seu pai, mas se contenta, pois chupar os seios de uma gostosa de graça é fantástico, mesmo sem sentir tesão, já que é sua mãe. Após 6 meses, ele finalmente aprendeu o idioma. Mesmo sendo uma mulher muito atraente, ele não pode pegar a própria mãe, então está de olho na empregada Lilia, que nota o comportamento estranho dele, mas hesita em falar isso pra Zenith. Rudeus pensou que estava na Europa, mas o lugar é rural demais. Além disso, ele se pergunta em que ano está, pois a família não usa gás nem eletricidade. Ele desequilibra ao ver seu pai manuseando uma espada, triste por saber que nunca mais vai tocar em um computador. Lilia se impressiona, pois mesmo caído, ele nem chorou. Mesmo assim, a sua mãe fala que vai fazer um feitiço para a dor passar. Ele não acredita nessas bobagens, então acha que é apenas uma versão rural de dar um beijinho no dodói. Porém, quando ele vê que a magia é real, ele fica impressionado. Seu pai chega perguntando o que está acontecendo, mas Zenith diz que não houve nada demais. Após isso, Rudeus percebe que não está na Terra, e sim em outro mundo. Ele não vê a hora de aprender magia logo, mas tem que ter paciência. Ao subir para a parte de cima da casa, ele encontra umas caixas com livros estranhos. Curioso para aprender coisas novas, ele encara a leitura. Zenith e Lilia espiam ele, mas sabem que por se tratar de um livro de manual de magia, Rudeus não entenderá nada. Por outro lado, em sua vida antiga, ele já tinha conhecimento dessas coisas. Ele sabe que existem 2 maneiras de ativar magia, através de feitiços e círculos mágicos. Segundo o livro que ele está lendo, a magia já nasce com você, então ele torce para que sua genética seja boa. Ansioso para testar seus poderes, ele lê um feitiço do livro e consegue fazer uma magia com água, que não dá muito certo, pois ela deveria permanecer voando. Rudeus sabe que magia é prática e exige concentração. Por ter se esforçado demais, ele acaba caindo. Como ainda é criança, sua mana é muito baixa. Para sua sorte, sua mãe apenas acha que ele mijou nas calças. O tempo passa e Rudeus não para de treinar magia. O poder aumenta na medida que ele usa, e ele começa a achar essas técnicas fáceis demais, questionando por que alguém utilizaria encantamentos para facilitar. Ele reflete bastante sobre isso, chegando à conclusão de que encantamentos facilitam a vida de pessoas preguiçosas, que não querem focar em lançar cada feitiço. Enquanto seus pais fazem barulhos estranhos em outro quarto, Rudeus estuda mais sobre o crescimento misterioso de seus poderes. Ele se pergunta se existe um limite de magia, mesmo com treinamento pesado, ou se ela vai crescer de acordo com a sua idade, mas é cedo demais para pensar sobre isso. Ele não descarta a possibilidade de talvez ser único e ter dons que ninguém mais possui. Essa hipótese motiva ele a treinar cada vez mais enquanto ainda é jovem. Ele observa pela janela o seu pai treinando e consegue acertar uma bola de água em cheio nele. Por fim, Rudeus conseguiu atingir um bom nível da sua magia, aumentando a potência do seu tiro. Já que superou o nível básico, ele parte para aprender o intermediário. Porém, o nível é muito alto e ele acaba destruindo parte da casa ao ler o feitiço. Sua família corre para ver se ele tá bem, impressionados com o estrago. Ao contrário do que ele pensava, sua mãe fica muito animada ao perceber que ele tem dons mágicos. Por outro lado, seu pai desejava que ele fosse um espadachim. Antes que briguem, Lilia dá a solução de ensiná-lo as 2 coisas. Seu pai tem um bom status por ser um guerreiro comandante da aldeia. Por isso, ele pode pagar um tutor de magia para o Rudeus. Eles esperavam que o tutor seria um homem velho, veterano e com cara de mago, mas na verdade uma moça chamada Roxy Migurdia se candidatou para essa vaga. Rudeus, apaixonado, diz que quer casar com ela. Ao notar que ele será seu aluno, a Roxy ofende os pais de Rudeus, dizendo que está cansada de pais idiotas que acham que o filho tem dom, mas não passa de um fracassado. Ela deixa clara a sua dúvida de que ele realmente compreenda a teoria da magia. A aula começa e a Roxy explica os 3 tipos de magia, a de ataque, cura e invocação, cada um dividido em 7 níveis: iniciante, intermediário, avançado, sagrado, real, imperial e divino. Enquanto ela explica, Rudeus está muito nervoso por estar fora de casa. Ela demonstra a magia das águas, acertando uma árvore. Ao notar que era uma árvore que a mãe dele cuidava há anos, Roxy se desespera e faz uma magia de cura. Ele pergunta se ela pode ensinar essa magia pra ele e tenta manipulá-la com seu charme. Agora é a vez de Rudeus tentar, mas a magia acaba levantando a saia da Roxy, desconcentrando ele totalmente. Ela se impressiona que ele não usa encantamentos. Zenith
Zenith sai da janela indignada ao ver sua árvore despencando. Roxy, por outro lado, acredita que mal chegou e já vai ser demitida. Faz 20 anos que o Rudeus não conversa com uma mulher, então ele claramente não sabe o que dizer. Ele apenas diz que ela não estragou tudo e sua mãe com certeza vai perdoar. Esperançosa, ela agradece dando um peteleco nele. Zenith chama os dois para dentro, para que ela possa conhecer a Roxy melhor. Roxy hesita por não ter nada a oferecer em troca, mas Zenith diz que é de graça. A festa de boas-vindas de Roxy começa. Enquanto isso, o Rudeus reflete que tudo isso é um sonho. Mesmo sendo um gordo fracassado em sua vida passada, ele pode recomeçar agora e ser bem sucedido. Ele está disposto a se levantar quando cair e seguir em frente. Chega de ser vagabundo desempregado, agora ele vai pegar peitudas. Rudeus tem lembranças desagradáveis da sua vida passada, enquanto fazia bonecos com magia de terra. Ele nota que seus poderes cresceram bastante com a ajuda da sua nova tutora. Enquanto isso, seus pais estão mandando ver, e ele espera ganhar uma irmãzinha, pois está cansado de homens. Ele tem a ideia de pegar seus pais no flagra, mas ao abrir a porta se depara com a Roxy. A cena deixa ele maravilhado. A Roxy está treinando ele há 6 meses. Ela é uma ótima professora e dá aula muito bem. Graças a ela, ele dominou a magia intermediária. Agora eles fazem aulas noturnas, mas ele só consegue se concentrar em espiá-la. Enquanto ela explica, ele percebe que fingir ser criança é muito complicado. Quando ele pergunta se existem demônios naquela terra, ela revela ser um. O Deus fica impressionado, da mesma forma que seus pais ficaram quando viram ela. A primeira coisa que notaram foi seu cabelo, que parece de uma raça demoníaca assustadora, chamada Superd. O Deus pergunta se essa raça é perigosa. Ela explica que há 4 ou 5 séculos houve uma guerra entre humanos e demônios, chamada Guerra de Laplace, e os Superds foram extremamente violentos nas batalhas, massacrando todos, inclusive mulheres e crianças. Desde que a guerra acabou, todas as outras raças os odeiam, e chegaram a expulsá-los do continente demoníaco. Roxy ouvia diversas histórias de terror sobre eles quando era criança. Ela deixa claro que se ele vê alguém com cabelo verde esmeralda e um rubi na testa, ele deve ficar longe. Rudeus questiona, então ela acrescenta que eles podem matar toda a família dele. Roxy diz que dependendo da luz, o cabelo dela pode ficar com um tom verde. Rudeus elogia o cabelo dela, que responde para ele guardar o elogio para alguma namorada futura. Ele diz gostar dela, então ela fala para ele guardar o elogio para daqui a 10 anos. Rudeus nota que suas habilidades nos jogos de namoro não foram inúteis, e até as cantadas mais cafonas em seu mundo podem funcionar nesse. Ele finge sair, mas dá uma leve espiada enquanto ela se troca. Nos treinos seguintes de magia, ele mostra habilidades surpreendentes. Sua prática está o tornando bem mais forte. Por outro lado, ele está se saindo muito mal como espadachim, e seu pai sofre com isso. Sua desculpa é que seu corpo ainda não está condicionado e vai melhorar. Enquanto caminha, ele encontra com outras crianças. Isso faz ele lembrar no tempo da escola em que sofria bullying. Roxy chega de repente, então ele levanta. Ela diz que morava em um local que não tinha natureza. Então essa paisagem faz ela se sentir muito bem. Dá até pra ver as montanhas do Dragão Vermelho e um país chamado Hanoa. O Deus pergunta como é esse país. Ela diz que no inverno é coberto de neve e lá existe a melhor escola de magia do mundo. Mesmo ele tendo trauma de escola, Roxy diz que se ele quiser continuar no caminho da magia, ele deve estudar na Hanoa. O Deus responde que ela é a única mestra que ele precisa. Porém, Roxy sabe que logo será superada por ele, então não pode ser considerada sua mestra. Além disso, seus poderes estão falhando. Finalmente completa 1 ano e meio em que a Roxy está treinando ele. Esse mundo não comemora aniversários anuais, mas a cada 5 aniversários, eles fazem uma grande festa. Dessa vez é o 5º aniversário de Rudeus. Enquanto todos comemoravam e seu pai fazia um espetáculo, ele se lembra que faz muito tempo que não comemora seu aniversário. Como presente, seu pai lhe dá uma espada. Mesmo sendo pesada demais, ele afirma que todo homem deve ter uma para proteger quem ama. Além disso, ser bom em magia não ajudará em combate corpo a corpo ou batalhas rápidas. Por isso a esgrima tem suas vantagens. Zenith interrompe o pai, que não para de falar, dando um livro para ele. Paul sente inveja, já que ele ficou bem mais feliz com o presente da mãe. Roxy entrega uma pedra mágica para ele, que pode aumentar o poder da magia, alegando ser uma tradição para os alunos que dominam a magia iniciante. Ele agradece, dizendo que cuidará bem dela. Roxy diz que ele aprendeu magias muito avançadas para a idade dele, e pode se gabar à vontade. Ele diz que aprendeu graças a ela, então ela revela que a prova de graduação dele será no dia seguinte. Rudeus tem medo do mundo afora, pois sua mente ainda se lembra do seu mundo passado. Ele sempre sonhou que acordaria com poderes ou alguma garota linda fosse morar com ele, enquanto ficava preso no quarto. Nitidamente ele tá muito assustado para dar um passo adiante, mesmo tendo prometido que tentaria. No dia seguinte ele tenta ficar, mas Roxy insiste que eles precisam ir mundo afora. Sua mãe acredita que ele tenha medo de monstros, mas eles não existem nessa área. Roxy supõe que ele tenha medo de cavalos, mas ninguém acerta, então ela é obrigada a pegá-lo no colo. Os dois partem, mesmo ele com medo, a sua mestra o tranquiliza. No meio do caminho, ele já está mais calmo, evitando olhares. Um homem
homem se aproxima, ele pensa que será zoado, mas ele apenas dá bom dia. Pela primeira vez, ninguém está reparando nele e todos olham para Roxy. Seu cavalo demonstra estar de bom humor com a presença do Rudeus. Ele fica mais tranquilo e o medo passa. Ele percebe que sua aldeia é pacífica, não há motivo para zoarem ele. Ele acha Roxy incrível. Em apenas 2 anos, ela se enturmou com todos da região, mesmo sofrendo preconceito com seu cabelo. Eles chegam no local desejado, então ela diz que usará a magia da água nível sagrado. Por conseguir usar apenas uma vez, ela precisa que Rudeus preste atenção para replicar. Ao ser questionada do porquê eles estão tão longe, Roxy responde que a magia pode ferir outras pessoas ou destruir colheitas. Ela faz um feitiço muito forte, surgindo uma grande tempestade. De repente, ela foge do controle, quase arrastando Rudeus e lançando um raio no cavalo. Mesmo assim, ela diz que agora é a vez do Rudeus e ela irá proteger o cavalo. Ele replica a magia perfeitamente, de uma maneira até melhor que a da Roxy. Ela diz que não há mais nada que possa ensiná-lo, parabenizando ele por agora ser um mago da água nível sagrado. Zenith insiste para Roxy não ir embora, por ter inúmeras receitas para ensiná-la. Pau reforça que os camponeses adoram tê-la por perto. Ela recusa educadamente, pois planeja viajar o mundo e aprimorar suas habilidades mágicas. Descaradamente, Pau diz que seu filho fez ela perder a autoconfiança. Roxy diz que fez o melhor possível, mas ela não tem mais capacidade para guiá-lo. Rudeus agradece por tudo e recebe um amuleto de presente, já que ela não teve tempo para uma festa de formatura. Ele diz que guardará para sempre e todos se despedem dela. Rudeus reflete que aprendeu muito com ela. Conhecimento, experiência, técnica e o mais importante, ela o levou ao mundo afora, curando seu trauma. Ele sempre irá respeitar ela e sentirá falta da sua calcinha. Rude começa a explorar a aldeia. Enquanto seus pais aprontam, ele pergunta se pode sair. Existem muitas gatinhas por aí fora e ele está se transformando em um filho forte e charmoso. Para ser um homem digno, seu pai diz que ele deve trazer 2 mulheres para casa, pique muçulmano. Então ele afirma que irá procurar uma que nem a sua mãe. Paul diz para ele ser gentil e não agredir ninguém. Rudeus sabe disso. Ele brinca que a força é para ser exibida para outras garotas, mas em seguida diz que na verdade é para proteger os fracos. Após se despedirem, Paul se incomoda por não ter chances de agir como pai, porque o garoto parece saber de tudo. Rudeus reflete enquanto corre. Ele está bem e o lado de fora não o assusta mais, graças a Roxy. De repente, ele encontra 3 crianças fazendo bullying. Ele intervém ao ver que um deles pegou uma pedra gigante para acertá-la. Eles notam que se trata do filho do cavaleiro e atiram contra ele, que usando sua magia dá uma bolada na cara de um deles. Após os idiotas irem embora, Rudeus nota que se tratava de uma garota de cabelos verdes. Ele pede para ela se inclinar, para ele lavar o seu cabelo sujo. Ao lembrar dos ensinamentos da Roxy sobre manter a distância de pessoas com cabelo verde, ele verifica se a menina possui um rubi na testa. Ele percebe que não, então está seguro, mas suas orelhas são diferentes. Ela perguntou se o Rudeus não se importa com sua aparência. Ele responde que a sua mestra era um demônio, então não tem medo dessas coisas. A garota não sabe se é um demônio ou não, mas o seu pai é metade elfo, e a cor do cabelo dela é diferente da dos seus pais. Ele acha incrível esse mundo também existir elfos. De repente a garota começa a chorar. Ele não consegue entender como atiraram pedras nela apenas pela cor do seu cabelo. Ela pergunta por que ele a ajudou. Rudeus diz que tem que ajudar os fracos sempre, mesmo se for ignorado, e a partir de hoje são amigos. Até esse ponto, Rudeus não tinha percebido que se tratava de uma garota, e reflete que seu amigo vai roubar todas as gatinhas dele por ter essa aparência. Ele se apresenta e descobre que o nome dela é Sylphie. Eles chegam em uma colina e se perguntam do que vão brincar. Sylphie diz que nunca brincou com um amigo, fazendo Rudeus sentir muita pena. Ela diz querer aprender uma das magias dele. Rudeus tem tempo de sobra, então vai ensiná-la. Ao entardecer, ele deixa ela com sua família e volta para casa. O que ele não esperava é que seu pai estava aguardando por ele. Então ele pergunta se o Rudeus sabe o motivo dele estar zangado. Ele pensa se é por causa da calcinha da Roxy escondida em seu quarto, mas logo descobre que é por ter brigado com o Somal, um menino idiota que batia na Sylphie. Rudeus tenta explicar a situação, mas seu pai interrompe, gritando para ele pedir desculpas. Paul foi enganado e Rudeus sabe que não será ouvido. Então ele fica calado, ouvindo os gritos do seu pai, que fica mais bravo ainda e pergunta por que ele está quieto. Rudeus responde que obrigar o filho a se desculpar antes de se defender é errado, e seu pai não devia fazer isso. Paul, com raiva, dá um tapa na cara dele, que ao se levantar mostra estar decepcionado com seu pai, chamando ele de babaca e falando que o cabelo dele é de mulher. Além disso, na próxima vez que encontrar os moleques batendo em um garoto indefeso, vai se juntar a eles, mostrando como a família Grey Hat age, mas quando crescer e for embora, nunca mais vai querer ouvir esse sobrenome. Rudeus não é bobo e passou 20 anos sendo um bom argumentador. Seu pai se arrepende e pede para ele explicar a situação. Ao adentrar na casa, sua mãe pergunta como foi o dia. Por outro lado, seu pai babaca tem uma ideia muito idiota de chamar o Somal para sua casa, lembrando da mãe chata dele, chamando Rudeus de imaturo. Por um momento, Paul tinha ficado aliviado por ele ter feito algo infantil, pois nessa idade ele já é muito avançado, mas errou miseravelmente. Zenith
chega perguntando se ele está triste. Ele fala que brigou com seu filho e perdeu no argumento de forma ridícula, e lembra que na infância teve muitos problemas com seu pai. O verão chegou, e os garotos continuaram enchendo o saco do Rudeus, mas toda vez eles apanhavam, e a mãe do Somal ia reclamar com o Paul, fazendo o Rudeus achar que ela está apaixonada em seu pai, e usa isso como desculpa para vê-lo. Ele espera pela Sylphie na colina em que sempre brincam. Ele nota que a mana dela cresceu muito nos últimos 6 meses de treinamento. Quando ele mostra o feitiço usando água e fogo, Sylphie demonstra interesse. Por ser um feitiço sem encantamento, pode ser difícil para ela, mas mesmo assim ela quer tentar. Ele diz para ela sentir o feitiço correndo pelo seu corpo e se concentrar. Rudeus nota que é difícil ensinar algo que se faz intuitivamente, cogitando ser uma especialidade dele. Porém, Sylphie consegue, o que deixa ela muito feliz, e os dois correm de alegria. Ele ainda não percebeu que a Sylphie é a mulher, mas mesmo assim inveja a beleza do seu amigo. Ele lembra que tinha uma amiga de infância na sua vida passada, mas ela se casou há pouco tempo, se tornando uma chance desperdiçada. Ele está certo de que não deixará essa chance passar novamente, caso a oportunidade apareça. A chuva cai e os dois correm em direção à casa do Rudeus. Ao chegar em casa, os dois sobem para tomar um banho. Ele fica pelado, com o bigolim pra fora, e tenta tirar a roupa dela também. Ela hesita, mas ele tira forçadamente, sem perceber que ela é uma dama. Apenas achava que era um menino com vergonha do seu micropênis. Seu pai chega a ouvir o barulho de choro vindo do banheiro. Sylphie está despida e Rudeus está confuso. Paul pergunta o porquê dele ter feito isso. Rudeus não responde nada, apenas se desculpa para evitar encrenca. Seu pai diz que Rudeus deve desculpas para Sylphie, alertando que mesmo estando interessado por essas coisas em sua idade, não deve forçar ninguém. Ao descer as escadas, seu pai explica que a rejeição é normal, e por existir muitos galãs na família, ele deve ter herdado esse instinto predador. Rudeus pede desculpa da forma mais idiota possível, gritando que ele achava que a Sylphie era um menino por causa do cabelo curto, fazendo ela chorar ainda mais. Horas depois, os dois estão no treinamento de espadachim. Paul pergunta se está difícil de fazer as pazes com a Sylphie. Ele confirma e, além disso, sua esgrima não vai bem. Rudeus implora por um conselho. Seu pai diz que as mulheres não gostam apenas da força dos homens, mas também de suas fraquezas. Ele deve abrir seu coração para Sylphie, mostrando estar chateado por ela estar evitando ele. Há muitas chances de dar certo, mas se der errado, seu pai pensará em outro plano. Ao se virarem, Sylphie já está lá. Ele chega nela se embolando por estar nervoso. Sylphie demonstra ser bem compreensiva, ao dizer que não está brava com ele. Rudeus não sabe como lidar com isso, por não ser bom com mulheres, mesmo querendo construir um bom relacionamento para o futuro. Como ela quer que ele haja normalmente, ele apenas vai fingir que ela é um garoto. Seu pai está feliz que fizeram as pazes. Um tempo depois, Zenith está grávida, e todos a parabenizam. Ela estava com medo de não poder ter o segundo filho, por isso todos estão radiantes com a notícia. Porém, outra notícia os surpreende. Lilia também está grávida. Paul sabe que provavelmente é o pai, admitindo isso na frente de todos. Zenith fica furiosa e dá um tapa na cara dele. Elas discutem o que irão fazer. Lilia diz que após o parto irá embora com a criança. Ela planeja voltar para sua cidade natal, que fica a 1 mês de cavalgada. Zenith não vê possibilidade alguma, pois ela estará exausta do parto. Mesmo assim, Lilia não tem outra saída. Paul tenta se intrometer na conversa, mas é cortado pela sua mulher, que já tá muito puta. Rudeus percebe que essa viagem de Lilia não é segura. Os dois não chegariam vivos. O clima está tenso. Mesmo Lilia sendo a empregada, a família tem uma história junto a ela. Sempre tratou Rudeus muito bem, oferecendo o bom e o melhor, além de esconder o segredo da relíquia sagrada, a calcinha da Roxy. Rudeus sabe que precisa intervir de alguma forma, então tenta convencer sua mãe que ganhar 2 irmãos é uma boa notícia. Ela não cai nesse papo, então ele precisa apelar, dizendo que o pai dele manda na empregada e a forçou a fazer isso. Lilia não fez nada de errado, seu pai é totalmente culpado. Ele brinca com ela todos os dias. Ter uma amiga assim é ótimo também para o bebê. Ambos seriam irmãos, ele não quer que ela vá embora. Zenith deixa ela ficar, pois é da família e não deixará morrer. Enquanto ao Paul, eles terão uma longa conversa sobre isso depois. Enquanto treinam, Rudeus percebe que seu pai está descontando a raiva nele. Lilia observa pela janela. Ela sabe que seduziu o Paul e a gravidez é sua culpa. Ela não aguentou ouvir ele gemendo toda a noite e não participar, então deixou a porta aberta enquanto tomava banho, e ele não resistiu. Admirada com a solução perfeita proposta pelo Rudeus, ela sabe que não merece o perdão, e sempre notou que ele era avançado, pois encarava os seios dela com um sorriso no rosto. Antes achava que ele estava possuído, mas deixou essa ideia para trás, já que ele a salvou. Se sua criança crescer saudável, seu propósito será servir ao Rudeus. As crianças nasceram, elas sempre choram na presença do pai. Lilia questiona se o Rudeus era tão chorão assim, mas Zenith diz que ele era um garoto abençoado e sempre foi quietinho. Ele está disposto a ser um irmão exemplar. Enquanto ajudava Lilia a cuidar da casa, ela passou a ter mais contato com ele. Então ele descobre que Lilia e seu pai estudaram esgrima juntos quando adolescentes. Paul tinha talento, mas odiava praticar e ficava brincando. Um dia, enquanto ela dormia, foi agarrada pelo Paul, que tirou a virgindade dela
dela e fugiu da aula de treinamento. Seu pai é realmente um inútil e chama ele pra aula de esgrima. A movimentação do Rudeus enquanto luta é horrível e ele percebe isso. Apesar dos defeitos de seu pai, ele o respeita por ser muito forte. Existem 3 estilos de esgrima: Deus da Espada, Deus da Água e Deus do Norte. Seu pai é avançado nos 3. Rudeus tenta trapacear usando sua magia e seu pai intervém. Mesmo sendo um bom mágico, ele precisa treinar o uso de espada. Seu pai nota que está sendo encarado e pergunta se Rudeus quer ser legal como ele. Seu filho não acha legal trair a esposa, alertando Paul para se limitar apenas à sua mãe. A família foi quase destruída por causa desse descuido. Ele pergunta se Rudeus não entende, já que também é homem. Mesmo tendo 7 anos, ele dá em cima da Sylphie, e um dia ela vai ficar gostosona, que nem a Lilia. Rudeus não pode negar que eles falam a mesma língua, por ter a mentalidade de um vagabundo de 40 e poucos anos. Eles entram em assunto sobre Rudeus entrar na escola, mas seu pai não acha que ele precisa, por já saber ler, escrever e ter um ótimo nível. Além disso, segundo seu pai, a escola é lotada de gente mimada, que provavelmente faria bullying com ele, e as mulheres nunca se exercitam, e quando tiram a roupa são um horror. Rudeus mostra estar interessado nas gatinhas, e seu pai o aconselha a escolher um só traseiro para dar em cima. Ele sai com a Sylphie como sempre, e nota que em pouco tempo pode ser superado por ela. Sylphie percebe que ele está muito pensativo e pergunta o que está acontecendo. Ele está estagnado por não conseguir progredir na esgrima nem na magia. Ela pergunta se ele quer ir para a escola. Rudeus considera a possibilidade, já que não existe muito que ele possa fazer na aldeia. Porém, Sylphie implora chorando para ele não ir. Ele reflete que não pode deixar uma garota como ela para trás. Prefere passar o tempo tranquilamente na aldeia enquanto molda ela aos poucos para ser mulher dele. Seu pai pega Rudeus no quarto, gritando o nome de Sylphie. Logo ele manda o Paul embora, deixando uma carta cair. Nela está escrita uma mensagem da Roxy, perguntando como ele está. Se passaram 2 anos desde que se despediram. Atualmente ela está no reino de Chirone, sendo tutora de um príncipe que parece muito com Rudeus. Porém, ele não é tão rápido e inteligente quanto ele. Eles têm muitas coisas em comum, como roubar as calcinhas dela e espiá-la enquanto troca de roupa. Enquanto o príncipe a agarra, ela diz ter evoluído muito as suas magias e estava enganada sobre seus limites. Por fim, ela diz que caso Rudeus esteja passando por dificuldades com magia, ele deve se matricular na Universidade de Hanoa, que mencionou. Seu pai fica impressionado pela Roxy ter atingido a magia da água a nível real, por ser um feito bem difícil, e questiona se Rudeus realmente roubava as calcinhas dela. Ele nota que a situação está bem patética, e que realmente precisa de mais habilidades, por não querer decepcionar a Roxy. No dia seguinte, ele pergunta se pode fazer um pedido inusitado. Quando seu pai recusa, Zenith chuta a canela dele. Rudeus explica que não está progredindo ultimamente, então quer se matricular na Universidade de Hanoa, mas quando Sylphie soube, ela chorou dizendo para ele não ir. Então ele pede para seu pai matricular os dois na universidade, pois a família da Sylphie não possui dinheiro suficiente para isso. Seu pai recusa de cara, dizendo que ele não precisa disso e está aprendendo esgrima. Como seu mestre, não pode deixá-lo ir, e mesmo sendo inteligente, é muito novo ainda. Além disso, a família deles não caga dinheiro e bancar os dois não seria fácil. Rudeus entende o lado de seu pai, porém pede para que Paul ache um emprego para ele, o mais bem pago possível. Quando for o momento certo de sair de casa, ele quer ter o bastante para pagar os estudos da Sylphie. Seu pai aceita a proposta. No treino de esgrima, uma moça misteriosa chega de repente. Seu nome é Gislane, uma gostosa do povo fera. Todos a recebem e ela fica feliz pelos bebês não serem a cara do pai. Lily e Zenith se despedem do Rudeus, que fica sem entender o que está acontecendo. Seu pai não podia contar, sabendo que Rudeus recusaria o fato de ter que ir para uma viagem. Os dois começam uma briga de espadas, que acaba apagando Rudeus. Quando ele acorda dentro de uma carruagem, Gislane diz que agora os dois vão trabalhar juntos. Ela entrega uma carta para o Rudeus ler. É uma mensagem do pai dele. Nela, o pai explica que provavelmente o Rudeus não faz ideia do que está acontecendo, e até sugere que ele peça informações para a moça à sua frente, mas acrescenta que ela tem mais músculos do que cérebro, então Rudeus não deve esperar uma explicação decente. Ele lê isso em voz alta e ela fica furiosa, então ele a acalma dizendo que não passa de uma brincadeira. Continuando a leitura, ele descobre que seu novo trabalho é dar aulas a uma jovem dama de 9 anos, em Hoa. Nesse caso, Rudeus se pergunta por que teve que ser nocauteado. Seu pai explica que a mulher ao seu lado é guarda-costas e instrutora de esgrima da família, que também quer aprender novas habilidades com Rudeus. Ele quase deixa escapar outra ofensa escrita pelo seu pai, mas continua a leitura como se na verdade fosse um elogio. Seu pai termina dizendo que nunca a derrotou, exceto na cama. Ele é ridículo, mas Rudeus admite que ele faz muito sucesso com as mulheres. Pelos próximos 5 anos, até Rudeus completar 12, ele vai ensinar leitura, escrita, matemática e magia naquela terra, e está proibido de voltar, enviar cartas ou fazer qualquer contato com a aldeia. Seu pai notou que Rudeus estava dependente da Sylphie, coisa que não é boa para ela. Paul está ansioso para ver quem seu filho se tornará. Após trabalhar, ganhar dinheiro
dinheiro e viver independentemente. Segundo ele, essa decisão é muito sábia, mas Rudeus não vê nada sábio em mandar o filho embora à força, mas a Ghislaine diz que seu pai o ama e só quer vê-lo bem. Por fim, Paul deixa claro que a pequena dama é jogo, mas a musculosa já é peguete dele. Depois disso, Rudeus vai enviar a carta de volta para Zenith. Mesmo sentindo falta da Zenith, ele não se arrepende, sabendo que ela nunca cresceria se não resolvesse seus problemas sozinha, porém gostaria de vê-la ao menos uma vez por ano. Na sua aldeia, pessoas feras são raridade, mas na cidade que ele tá existem várias. De repente, um homem chega e Rudeus se apresenta. O homem ensina o jeito certo que um nobre cumprimenta, e Rudeus pega de primeira. Seu nome é Philip Boreas Greyhat, prefeito da cidade, primo do seu pai. Rudeus nota que seu pai é malandro por ter usado conexões familiares, e não sabia que sua família vinha de uma classe tão alta. Philip pergunta o que ele sabe, mas Rudeus apenas sabe que educará uma jovem dama por 5 anos, para ter sua matrícula paga na Universidade de Magia. O Philip fica decepcionado, pois o Paul não contou nada direito. Logo em seguida, ele vai apresentar sua filha para Rudeus. Enquanto caminham, Philip sabe que as habilidades de Rudeus são impressionantes, mesmo sendo jovem. Ele dá os créditos à sua mestra e Philip nota que ele é bom de lábia. O prefeito pede para que Rudeus não dê em cima de sua filha. Ele responde que só tem 7 anos e não está pensando nisso. Sua filha é bem seletiva e gosta de poucas pessoas. Rudeus tem grandes chances de ser recusado, mas Philip quer dar uma chance. Ao vê-la pela primeira vez, Rudeus a descreve como intensa. Todos os sentidos dele emitem sinais de perigo. Ele se apresenta e em seguida os dois começam a discutir por ela não querer alguém mais novo. Rudeus não abaixa a cabeça. Ao perceber isso, ela apela pra violência, chamando ele de respondão e dando um tapa bem na cara dele. Ele dá de volta, deixando ela muito puta. Ela pula em cima dele, fazendo ele se arrepender de ter batido nela. Usando a sua magia, ele consegue escapar. Sua primeira impressão foi horrível. Ela não é uma dama, e sim uma criminosa. Mas óbvio que ele não vai admitir isso pro Philip, e diz que ela é uma jovem dama inocente. O prefeito pergunta se Rudeus vai desistir, mas diferente de todos os outros professores, ele não vai. Se voltar pra casa, será motivo de chacota pelo seu pai. Rudeus pensa em um plano pra lidar com ela. Usar a magia violentamente não daria certo, pois isso não faria ela ouvir ele. Enquanto planeja, também tem que ser cuidadoso, já que ela parece muito vingativa. Ele diz para Philip que eles podem fazer um pequeno faz de conta, para convencê-la que magia é muito útil em certas ocasiões. O prefeito abraça a ideia, enquanto um guarda encara de cara feia. Ele acorda dentro de uma caixa em uma sala escura. Isso faz parte de seu plano de mostrar para sua aluna quanto magia é importante e pode ajudar em casos de necessidade. Quando ela acorda, Rudeus explica que os dois foram sequestrados e presos, e se ela pudesse usar magia, conseguiria remover as algemas como ele fez. Ela bate na porta desesperada e um homem imponente manda ela ficar quieta. Ela insiste, fazendo ele bater nela diversas vezes. Rudeus acha que a atuação está passando um pouco do limite, mas releva. Só de brincadeira, o homem lasca um tapão na cara dele também. Ele usa seu poder de cura no rosto dela desfigurado. Ela pede para ser curada totalmente, mas ele não deixa, já que ela vai sair gritando de novo. Um dos guardas perguntou ao agressor se eles os matou, que recusa, dizendo apenas ter calado eles. Rudeus ouve tudo, concluindo que são bons atores ou verdadeiros sequestradores. Utilizar sua magia contra eles é arriscado, por não saber o nível de força dos homens. Além disso, Rudeus não quer ensinar violência para sua aluna. Ele consegue remover as grades da janela. Prestes a escapar, duas coisas acontecem. A dama pede ajuda a ele e os sequestradores tentam arrombar a porta. Ela implora que ele ajude. Rudeus apenas responde para ela utilizar a violência, pois é a especialidade dela. E só vai ajudar se ela prometer que não vai ser violenta nem gritar em suas aulas. Ela aceita e os dois fogem juntos para um beco. Após usar sua magia para curá-la novamente, ela descumpre o combinado e começa a gritar com ele. Decidido, ele vira as costas para ela, que corre atrás dele dizendo que não vai gritar mais. Rudeus dá a última chance para ela obedecê-lo. Ele descobre que estão próximos de Hoa. Em seguida, entram em uma carruagem que segue em direção à cidade. Rudeus conseguiu essas informações por ser inteligente e saber ler, deixando claro que ela precisa aprender isso também. Ela fala que o dever dele é ensiná-la. Rudeus explica que não pode, pois ainda não foi contratado, já que a dama não gostou dele. No caminho, os dois estão com medo e se assustam com cavaleiros. Ao chegar na cidade, ela demonstra estar com muito sono. Rudeus sabe que houve erros, mas o plano ainda está funcionando. Ela parece respeitá-lo um pouco mais. De repente, ele encontra o guarda do Philip, que pensou ser um amigo. Porém, o inesperado aconteceu. A dama é raptada e ele é obrigado a usar magia para salvá-la. O guarda revela sua má intenção e a jovem Eris precisa ir a um lugar com ele. Ao notarem que Rudeus é forte, tentam comprá-lo com 100 moedas de azura, que pagaria 10 matrículas na Universidade de Magia e ainda sobraria. A dama infernizou a vida do guarda e ele quer vingança, dizendo que se Rudeus tentar ser professor dela, ele sofrerá também. Os sequestradores perguntam se Rudeus não
sabe o valor do dinheiro. Ele lembra ter passado sua vida inteira como um vagabundo, nunca ligou pra isso. Sua vida passada ensinou a ele que dinheiro algum faria atrair uma jovem dama. Ele grita que o valor do amor é insuperável, usando sua magia de fogo. Ares fica impressionada e Rudeus começa a batalhar com os sequestradores. Ele consegue pegá-la e tenta fugir, porém um deles arremessa uma espada no estilo Deus do Norte, do mesmo jeito que o seu pai o ensinou. Prestes a ser acertado, Ghislaine aparece passando a espada em todo mundo, decapitando todos. Rudeus está impactado com tudo isso, ele nunca viu tanto sangue. Ela diz ter ouvido uma explosão e veio checar. O guarda ainda está vivo e é levado como preso. Philip nota que sua filha chegou muito tarde. O sequestrador disfarçado tenta se explicar pedindo perdão, mas o Lorde não cai nessas mentiras. Como a promessa valia até ele chegar em casa, Ares volta com seu estilo rígido. Rudeus está decepcionado consigo mesmo por ter se enrolado com o plano e precisado da ajuda da Ghislaine. Sem esperanças, ele dá as costas, mas a dama diz que ele tem permissão especial de chamá-la de Ares, dando a entender que está tudo bem e quer que ele seja seu professor. Ele se pergunta se ela realmente quer, ou apenas está planejando uma vingança quando ele fosse o professor oficial. De qualquer maneira, ele está feliz por ter seu primeiro emprego. Philip parabeniza Rudeus por ter se saído muito bem. Ele pede desculpas pelo mal-entendido e continua sem entender o porquê terem sequestrado ele. O Lorde explica que um membro da família Greyhat pode render muitas vantagens, tanto físicas quanto políticas. Os dois estão aliviados, já que Ghislaine cuidou de tudo. Ter uma excelente espadachim mostra a força dos Greyhat. Rudeus conhece a esposa de Philip, chamada Hilda, que parece não gostar muito dele. A primeira coisa que ele repara são os peitos, como sempre. O Lorde Saurus, pai de Philip, entra na sala perguntando quem é o filho do pau. Diferente do que ele pensava, Rudeus é educado, então ele não implica. O Lorde está impressionado pelo Rudeus ter salvo sua neta, mas o prefeito diz que foi obra da Ghislaine, não dele. Porém, o velho insiste que o Rudeus é um herói e não aceita que removam esse mérito dele. Após dar um tapa no rosto de Philip, Saurus chama ele de ingrato. Ele diz que vai montar um agradecimento caloroso, como família. Então Saurus espera que seu filho tenha um bom plano para isso. Rudeus espera que Saurus peça desculpas por ter dado um tapa no Philip, mas pensando bem, essa família é bem violenta e ele já tá acostumado. O Lorde tem uma missão para Rudeus, ensinar para Ares os feitiços que ele fez. Ela não consegue esquecer as incríveis magias feitas por ele. Rudeus nota que o velho é idêntico a Ares e diz que ela deveria pedir isso diretamente a ele. O bigode de espeto não gosta de ser contrariado, mas sabe que ele tem razão e grita pelo nome dela, tremendo todo lugar. Quando ela chega, o Saurus diz para ela pedir o que queria. Envergonhada, esperava que seu avô pedisse por ela, mas ele se irrita e manda ela pedir logo. Ares tenta fazer um pedido bruto, mas seu avô fala para ela fazer direito. De um jeito muito esquisito, ela pega no próprio cabelo, falando de maneira fofa e imitando um gato. O mordomo explica para o Rudeus que se trata de uma pose de imitação das orelhas caídas do povo fera, e seu avô gosta muito disso. Enquanto o Rudeus ensina matemática para Ghislaine, Ares quase põe fogo na casa, tentando imitar as bolas de fogo dele. Ela demonstra interesse apenas para magia, ignorando leitura, escrita e matemática. Rudeus está passando por sérias complicações. Mesmo sendo professor dela há um mês, Ares não presta atenção em suas aulas que não ensinam magia. É sempre a mesma sequência. Ele tenta convencê-la e ela foge. Ao persegui-la, ele apanha e ela foge de novo. Ele a encontra dormindo em um celeiro e repara que ela parece um anjo enquanto dorme. Rudeus tenta acordá-la, pois nesse frio ela vai acabar pegando um resfriado. Como um pervertido profissional, ele percebe a oportunidade e agarra os peitos dela. Mesmo sendo pequenos, possuem muito potencial. Além disso, tenta tirar sua calcinha, ao perceber que o sono está bem profundo. Mas ela acorda e dá uma surra nele, ao pegá-lo no flagra. Ele não vê outra saída, a não ser pedir ajuda para Ghislaine. Finalmente, ela se esforça um pouco para aprender, mas diz estar entediada. A musculosa tenta aconselhá-la, dizendo que antigamente também achava que precisava apenas de uma espada. Seu grupo se chamava As Presas do Lobo Negro e tinha 6 membros: 2 espadachins, um lutador, um ladrão, um mago e um clérigo. Os dois se interessaram pela história. Rudeus pergunta se seus pais também faziam parte do grupo. Ela diz que sim, há 7 anos. Ele pergunta se Ghislaine já esteve em apuros por não saber matemática. Ela diz que sim, explicando que após Paul e Zenith se casarem, ela viajou sozinha sem saber contar dinheiro. Por isso, passou 10 dias sem ter o que comer ou beber, sendo obrigada a comer bosta de monstro. Só de ouvir essa doideira, Rudeus já fica com dor no estômago. O plano deu certo e a história motivou Ares a estudar. Os dois treinam o uso de espadas sob o comando da Ghislaine. Rudeus ficaria feliz se ela fosse proativa assim em suas aulas. Ele demonstra estar melhorando na esgrima, mas ainda tem muito que aprender. Ghislaine dá dicas para ele, mas não adianta em nada. Ele pode ser bom em magia, mas apanha quando o assunto é espada. Após Ares se gabar por ter vencido, Ghislaine explica que ela tem muito mais tempo de esgrima que ele. Também diz para Rudeus que seus movimentos ficam lentos quando ele está sendo atacado. Ele fica assustado com os golpes, e
e a Ares acha isso patético, mas Ghislaine não sabe como resolver seus movimentos instáveis. Ele terá que resolver por conta própria. Ares insiste em batalhar de novo, enquanto Rudeus pede para ela pegar leve. No final do dia, Rudeus está muito cansado da rotina, de preparar diversas aulas e ainda treinar, porém ele lembra que está sendo bem recompensado e logo vai poder pagar a Universidade de Magia com a Sylph. Aliviado que a Ares agora preste atenção nas aulas, ele sabe que precisa mantê-la assim por mais 5 anos. Porém ela voltou a se comportar mal novamente, indo pra cima dele. Os três vão em direção à cidade. Rudeus diz para ela ficar por perto, para não ser sequestrada novamente. Após isso, elogia o vestido dela, que não lida bem ao ser admirada, pois só sabe bater nos outros. Rudeus ouviu dizer que Hoa é a maior cidade da região do reino de Azura. Belas ruas cercadas por muralhas magníficas. Enquanto anota os preços dos alimentos, Rudeus é chamado por um comerciante, que nota que ele está bem vestido e pergunta se ele é do palácio. Após confirmar se é da realeza, o senhor diz possuir um item muito valioso para mostrar. Se trata de um remédio premiado que ele recebeu essa manhã. Um gole faz gozar 10 vezes sem tirar, fazendo a mulher babar e abrir as pernas. Rudeus amou o produto, anotando todas as suas especificações. Ares tenta ler, mas não consegue e insiste para que Rudeus diga o que escreveu. Ele apenas diz estar anotando os preços do mercado, pois é uma estratégia básica para economizar grana, dando um exemplo de ferramentas que custam 5 moedas de um lado da rua e 4 do outro. Então ele faz uma pergunta básica de matemática, querendo saber o quanto vai lucrar se comprar por 3 e vender por 5. Ares é muito inteligente e responde 6, errando drasticamente. Por outro lado, Ghislaine acerta, sendo parabenizada. Rudeus sabe que Ares é orgulhosa, então inventa um motivo para elogiá-la também. Enquanto Rudeus reforça que matemática é muito importante de se aprender, o comerciante tenta entregar o brinquedo mágico. Em uma livraria, Rudeus estuda os preços. Ares pergunta o que ele está fazendo. Ele diz estar procurando alguns livros interessantes. Ela se oferece para comprar algum livro que ele goste de presente, mas falar é fácil, então ele pergunta se ela realmente tem dinheiro. Seu avô pode pagar para ela, mas mesmo assim, Rudeus não pode deixar Ares ser mimada, então ele recusa e agradece. Indignada, ela pergunta o porquê. Ele diz que o dinheiro não é dela, por isso não pode aceitar. Ela deve começar a ganhar seu próprio dinheiro, assim poderá comprar presentes para os outros. Rudeus nota que ela está mais gentil do que o normal. Deve ser a maneira dela de expressar sua gratidão. Por isso, vão pedir para o Lord Philip para dar uma mesada a ela, deixando ela bem animada. Quando saem do local, Rudeus nota algo estranho no céu. Ghislaine percebe que ele está assustado e explica que é uma fortaleza flutuante do Rei Dragão Blindado, chamado Perujus. Ares explica que Perujus é um dos 3 heróis que derrotaram o deus demônio Laplace. Ele também não sabe quem é Laplace, então explicam que se trata de um cara malvado que tentou dizimar os humanos. O deus lembra de ter ouvido essa história, mas não sabe de onde. Perujus e seus 12 seguidores foram até o Laplace e deram uma surra nele. Finalmente ele se lembra de que seus pais contavam essa história para ele, algo que ele sempre achou não passar de um conto de fadas. Ele elogia o conhecimento de Ares, enquanto Ghislaine diz que estão no ano 414 do calendário de Perujus, em homenagem à derrota do Laplace. Curioso, Rudeus reflete se aquela coisa está flutuando há 400 anos, desde o fim da guerra, e se Perujus ainda se encontra lá, desejando ir lá algum dia. É notável que o humor da Ares melhorou ao tirarem o dia de folga. Ela diz ter comprado um presente para Rudeus, que se depara com o remédio que o comerciante havia oferecido. Mesmo sem saber do que se tratava, ela comprou pensando que ele gostaria. Ainda calculou o troco, mostrando que as aulas estão dando certo. Ares questiona para que esse remédio serve, mas ele apenas muda de assunto. Ao notar que as meninas vão insistir em saber, ele corre delas, mas é pego por Ghislaine. O frasco acaba caindo e quebrando. Ele ficou muito chateado, pois seu afrodisíaco de 1 milhão de reais foi destruído. Elas iniciam uma sessão de tortura, fazendo cosquinha até ele contar do que se tratava. Ghislaine e Ares estão treinando espadas. A musculosa está surpresa com o aprimoramento da Ares, dizendo que ela pode chegar à classe avançada em breve. Alegre, ela deixa escapar um abraço. Rudeus se encontra no quarto, fazendo uma imagem da Roxy. De repente, alguém bate na porta. Seu nome é Edna Leylon, uma professora de dança. Ela diz que em 6 meses a Ares irá fazer 10 anos, e estão marcando uma grande festa para essa ocasião. Ares está tendo aulas de dança, justamente para dançar na festa. Como ela está se saindo muito mal, Edna pergunta se Rudeus pode ceder um tempo da sua aula para ela praticar. Ele não se importa, pois deseja que Ares tenha boas memórias de sua festa, mas na verdade ele só quer uma folga extra. Rudeus e Philip estão vendo a biblioteca. Ao abrir um livro escrito Deus Fera, Rudeus diz ter tempo livre e deseja aprender outro idioma. Philip diz que esse idioma é incrível, útil para contratar pessoas feras como serviçais. Os dois dizem gostar muito das mulheres dessa raça, por isso Philip tem certeza de que Rudeus tem o sangue Grey Hat. Ele dá permissão especial para Rudeus pegar os livros e aprender o novo idioma. Logo após isso, ele escreve uma carta para Roxy,
Roxy, dizendo tudo o que ele está aprendendo e sente muita falta da calcinha dela. Por ser jovem, seu corpo aprende muito rápido, então ele tem que aproveitar. Mas Rudeus percebe que não será tão fácil assim. Quando ele começa a quebrar a cabeça, ele cogita desistir pelo nível de dificuldade. Ele vai pedir ajuda para Ghislaine, porém dá de cara com a Ares e a Edna. A professora diz que a dama não possui o dom da dança, e se continuar assim, ela vai dar um grande vexame. Sua única saída é convencer o Rudeus de ajudá-la, fazendo o Ares se concentrar melhor nas suas aulas. Ele aceita o desafio e vai para onde sempre a encontra. Mesmo ele pedindo para ela que volte ao ensaio, ela não está a fim de papo e chuta a cara dele, dizendo que vai faltar a sua própria festa. Rudeus insiste para que ela não faça isso. Em sua vida passada, ele tinha o mesmo pensamento de não querer fazer as coisas apenas por não ter dom, mas agora ele é que nem o Cristiano Ronaldo e sabe que a dedicação vence qualquer tipo de talento. Ela se sente incompreendida pelo Rudeus, já que ele sabe fazer tudo, mas ele diz que é mentira. Um exemplo claro é sua dificuldade em línguas estrangeiras. Mesmo não sendo bom, isso apenas o motiva mais a aprender. Ele pede para que ela dê outra chance ao ensaio e vai ajudá-la. Rudeus pensa que vai apanhar, mas ela aceita e o chama para acompanhá-la. Enquanto dançam, Rudeus pede para que ela diminua o ritmo por estar dançando muito rápido. Ares ignora e os dois acabam caindo. Eles são um completo desastre. Após isso, Rudeus continua os estudos dedicado a aprender com Ghislaine. Na aula de dança, as coisas estão começando a fluir melhor e o Rudeus começou a vender as suas esculturas para ganhar uma renda extra. Rudeus é interrompido enquanto estuda. Ele recebe uma caixa contendo a resposta da Roxy às suas mensagens. A carta tem o cheiro dela. A mensagem dizia que ela sente muita falta dele. O príncipe é um garoto muito idiota que fica pedindo para ver a calcinha dela, mesmo ela deixando claro que apenas Rudeus tem esse direito. Ela sabe com o que ele está trabalhando e que está estudando o idioma Deus-Demônio. Então Roxy fez um livro especialmente para ele, escrito com suas próprias mãos. Ela espera que ele cuide bem, pois demorou para ser feito. Além disso, o príncipe comprou uma estatueta com o formato dela. Logo ela percebeu que era obra do Rudeus. Ele fica encantado com a bondade da Roxy e quando vê-la vai beijar seus pés. Falta apenas um dia para a grande festa. Edna diz que dará tudo certo se eles mostrarem o que aprenderam na aula. Mesmo não sendo grande coisa, agradará o público. Rudeus diz que não será o par dela no dia, e isso preocupa a professora. No dia seguinte, todos estão presentes. A festa tem bastante comida e música. O Sr. Saurus pede a atenção de todos, dizendo que sua neta fez 10 anos hoje. Todos a parabenizam e estão prontos para se divertir. Rudeus nota que Ares está prestes a socar a cara de todo mundo na festa. Sua professora espera que a festa acabe bem. O velho brocha pergunta quem vai querer dançar com a dama. Um garoto se dispõe a ir. Enquanto dançam, Ares novamente vai muito rápido. Os dois caem na frente de todos. O público fala mal, dizendo que ela continua burra por não conseguir fazer os passos simples de uma dança. Nessa ocasião, Rudeus se sente obrigado a intervir. Ele pede a mão dela, fazendo todos se perguntarem quem é ele. Felipe acha que vai ser um desastre, mas eles querem provar o contrário. Os dois respiram fundo e começam a dançar. De início, Ares acaba errando por estar nervosa, já que sua família está julgando. Rudeus tem uma ideia: lançar um encantamento para transformá-la em uma boa dançarina. Após isso, ela consegue performar muito bem, surpreendendo a todos com esses movimentos. No final da apresentação, eles são aplaudidos e o Saurus fica muito alegre. Edna pergunta se Rudeus fez algum milagre, mas ele diz ter apenas usado os movimentos da esgrima. Mesmo não sendo boa em dançar, a Ares luta muito bem. Ela acha o Rudeus fantástico e umas garotas já demonstram interesse nele. Felipe prefere que Rudeus não seja tão popular, mas por ser um dia especial vai permitir, alertando para ele usar proteção na cama. Mas Ares é ciumenta e não vai deixá-lo. Após isso, Rudeus entrega para suas alunas a mesma varinha que a Roxy lhe deu quando ele foi graduado. Ghislaine aceita agradecida. Mesmo Ares querendo uma estatueta, também aceita a varinha. Ghislaine entrega um presente para Ares. Se trata de um anel passado há gerações pelo povo dela. Reza a lenda que ele protege de ataques durante a noite. Rudeus nota que Ares ficou mais feliz com o presente da Ghislaine. No dia seguinte, ele percebe que Ares estava dormindo ao lado dele e cogita pegar o anel dela, mas ele não pega. Enquanto caminha pelo palácio, ele ouve um barulho esquisito vindo de uma das torres. Ele percebe que tem alguém bimbando lá e corre para dar aquela espiada marota. Ele tenta passar despercebido ao ver que era o Saurus, mas não consegue. Ele se desculpa por ter atrapalhado, mas o Lorde não se importa. Rudeus nota que o velhote está apaziguado pelo sexo. Os dois percebem algo estranho no céu. Saurus tem a impressão de não ser algo ruim, enquanto Rudeus reza para que chova garotas. De uma forma ou de outra, essa esfera é muito esquisita. Mesmo sem gostar de estudar inglês em sua vida passada, Rudeus acha os idiomas desse mundo surpreendentemente divertidos. 2 anos se passaram que a Ares fez 10 anos. Desde então, ela está na classe avançada na esgrima. Enquanto isso, a esfera no céu continua crescendo sem parar, e ninguém sabe do que se trata aquela coisa. Horas depois, o Rudeus nota uma movimentação estranha. Ares e Ghislaine estão montando uma festa de aniversário surpresa para ele,
ele. Elas esperam que ele chore de alegria, e a empregada sabe que há chances disso acontecer. Ele espia se perguntando do que elas estão falando. Logo percebe que se trata da sua pequena festa, que terá que ser particular, pois os membros da família Boreas não podem falar sobre ele publicamente. O motivo é que seu pai, Paul Notus Greyhat, é da linhagem Notus, que é uma das 4 principais famílias de Greyhat. O chefe dessa família é o irmão do pai dele, que é um homem com fama de trapaceiro, causando uma péssima imagem para os membros da família. Por isso, um garoto dos Notus, sob proteção dos Boreas, poderia criar mal-entendidos. Mesmo sentindo pena dele por isso, eles sabem que não podem fazer uma grande festa que nem a de Ares. Isso não é o bastante para fazê-lo se emocionar, então ele vai praticar o seu choro improvisado. Enquanto estuda com Ghislaine, ela tenta distraí-lo para que não note os preparativos da festa, dizendo que ele não cansa de surpreendê-la por ter aprendido 3 idiomas em apenas 2 anos. Com fome, ele quer ir na cozinha comer alguma coisa, mas não pode. Por já saber do que se trata, ele aceita numa boa e mostra uma estatueta que ele fez para ela. Ghislaine percebe que sua estátua está sem cauda. Ele diz que precisa confirmar de onde sai antes de fazer. Ela quer segurar ele o mais tempo possível, então aceita seu pedido. Ela mostra de onde a cauda sai e até deixa ele tocar, admirado com os glúteos fortes dela. A empregada entra no quarto e se depara com a cena. O aniversário começa e todos o aplaudem, menos a esposa de Philip, que sempre está com a cara de bunda. Ares entrega flores para ele, e Rudeus começa seu choro forçado, dizendo nunca ter pensado que faria uma festa para ele. Saurus perde o controle, gritando que Rudeus é digno de comandar os Notus, e deixa claro que se for preciso, ele mesmo matará Pilemon, o atual chefe trapaceiro, mas seu filho intervém antes que ele fale mais besteiras. Ele percebe que a atuação realmente foi boa, até o velho caiu nessa. Ares tem uma surpresa e pede para que ele adivinhe. Ele pensa ser sua família, porém, mesmo ela tendo os convidado, eles não puderam vir por causa dos monstros no caminho. Rudeus percebe que pesou o clima. Quando Ares vai revelar o presente, a mãe dela chega abraçando ele. O abraço é muito bom, já que ele está mergulhado nos peitos dela. Ele pensa que era odiado pela moça, mas ela revela que quer adotá-lo, ou melhor, que ele se case com Ares. Sua filha diz que são muito jovens para isso. Hilda insiste que idade não tem nada a ver, e os guardas intervêm antes que ela fuja do controle. Continuando, Rudeus pergunta o que é a surpresa. O presente é um cajado chamado Aqua Reartia, feito dos melhores materiais que existem. Por ser um grande mago, todos concordam que ele tem que ter um cajado, e finalmente eles voltam a aproveitar a festa. Enquanto isso, Ares apaga por estar com muito sono, e é levada no colo de Ghislaine. Philip conversa com Rudeus, revelando o porquê da sua esposa ter o odiado tanto quando ele chegou, explicando que ela teve 2 filhos, que foram retirados dela pelo irmão do Philip, o chefe da família. De acordo com a tradição, todos os homens de sangue Boreas devem ser criados na casa do chefe, mas Hilda se recusou a aceitar, descontando tudo no Rudeus, que vive no palácio como se fosse dono. Agora ele entende de onde aquele ódio surgiu, e é questionado se vai se casar com Ares, assumindo a família Boreas. Se ele quiser, Philip tem ideias para ajudar, como deixar sua filha amarrada na cama do Rudeus essa noite. Indignado com a proposta, ele apenas procura um motivo para ir dormir, mas se arrepende profundamente pela oportunidade desperdiçada, já que perdeu a chance de ter várias empregadas gostosas, que só os líderes da família Boreas possuem. Ao chegar no quarto, ele se depara com Ares, dizendo que vai dormir junto a ele essa noite. Sentado do lado dela, ele se imagina fazendo safadezas, mas antes pergunta se tem a permissão para isso. Mesmo nervosa, ela o autoriza a tocar apenas um pouco, então ele a beija, se perguntando se ela realmente quer fazer isso. Rudeus passa dos limites e acaba levando uma surra. Ela vai embora, deixando ele sozinho e arrependido, refletindo como pôde cometer esse erro, mesmo após jogar vários jogos de namoro em sua vida passada. Ares só queria agradá-lo, com medo de que ele se sentisse sozinho no próprio aniversário. Ele se levanta para pedir desculpas e encontra ela na porta. Por ser um dia especial, ela o perdoa, deixando claro que ainda é muito cedo para esse tipo de coisa. Daqui a 5 anos ele será um adulto digno, mas até lá ele tem que se controlar. Ele está aliviado por ter sido perdoado e não vê a hora desses 5 anos chegarem. Determinado a não cair em tentações, ele duvida de si mesmo ao lembrar da Sylph. Enquanto isso, Paul e seus espadachins estão cuidando dos monstros. Seu colega diz que eles estão espalhados por toda a região de Fitoa. A família do Rudeus está bem. Os filhos de Zenith e Lilia estão crescendo. A Sylph continua mantendo contato com eles e entrega um pingente para ser dado de presente ao Rudeus. Já o presente de Lilia será uma caixa contendo a relíquia misteriosa que Rudeus tanto ama, a calcinha da Roxy. Enquanto Sylph elogia a limpeza de Aisha, as mulheres ficam orgulhosas da melhora que a Sylph teve, pois quando Rudeus partiu, ela ficou muito chateada. Rudeus ensinou muitas coisas para ela. Graças a ele, não implicam mais com Sylph por ela parecer um superde. Norne pergunta o que é isso,
isso? Sua mãe responde que é uma criatura que devora crianças, fazendo ela chorar. Paul volta da caça aos monstros e tenta acalmar a sua filha. De repente eles notam uma nuvem estranha. Enquanto isso, Roxy também nota essa nuvem esquisita, vindo na direção de onde Rudeus está. Somos apresentados a diversas entidades misteriosas, que estão indo em direção a essa esfera no reino de Azura, que está transmitindo uma mana enorme para todos da região. Um dragão tenta intimidar uma dessas entidades, que permanece imóvel. Até mesmo a grande imperatriz do mundo dos demônios se interessou. Perujus envia seu soldado para analisar a situação, acreditando se tratar de uma tentativa de libertar o deus demônio Laplace. Por outro lado, Rudeus está testando seu novo cajado. De repente ele nota que sua magia está diferente. O motivo disso é a grande esfera, que de repente fica cercada por um feitiço. Ghislaine nota o perigo e fala que precisam se afastar, mas é atingida pelo soldado Walmanfi, enviado pelo Perujus. Seu objetivo é descobrir a fonte dessa esfera, que ele julga ser Rudeus. Ela diz ser uma espadachim real, e eles não têm nada a ver com o que está acontecendo. Ele nota que agiu precocemente, mas é orgulhoso demais para se desculpar, dizendo que a culpa é deles por estarem em um local suspeito. Enquanto Rudeus tenta processar tudo o que está acontecendo, todos são atingidos por uma explosão que veio diretamente do céu. Eles tentam correr, mas não conseguem. Após isso, Rudeus acorda em seu corpo antigo. Ele conhece uma entidade toda branca, chamado Deus Humano, que diz estar observando essa história interessante que ele está vivendo. Rudeus fica puto com ele por achar que estava apenas sonhando e tudo acabou, mas na verdade seu corpo novo ainda está bem. Esta é apenas a sua forma mental. O Deus Humano revela que se Rudeus não escutá-lo, ele vai morrer. O continente demoníaco é uma terra cruel por ter pouca comida e muitos monstros. Rudeus não entende o que está acontecendo. Basicamente, ele foi transportado para a terra demoníaca por causa de um desastre de mana, e vai ter que seguir os conselhos do Deus Humano para sair de lá. O Deus diz que quando Rudeus acordar, haverá um homem por perto. O dever dele é ajudar esse homem e contar com ele. Ao acordar, ele está aliviado por ter voltado para o seu corpo. Ares está do lado dele dormindo. Ele se levanta para procurar Ghislaine, quando de repente ele vê um homem Superde. Mesmo assustado, ele pergunta se o homem foi enviado por Deus. Ele não entende a pergunta, dizendo que os dois apenas caíram do céu, e por estar frio demais, ele acendeu uma fogueira para esquentá-los. Rudeus agradece e pergunta se havia uma mulher fera por perto. O homem diz que não, e questiona se sua aparência não o assusta. Rudeus sabe que foi o Superde que o salvou, então ter medo dele é grosseria. Logo, o homem se apresenta como Ruger de Superdia. Eles estão em Bigoia, no nordeste do continente demoníaco. Rudeus nota que percorreu um longo caminho, voltar para casa não será fácil. Superdia pergunta o que eles estão fazendo ali. Quando Rudeus explica que foram pegos por um desastre de mana, o Superdia diz que vai acompanhá-los de volta para a terra natal deles. Abandoná-los mancharia a reputação da tribo Superde, que já está praticamente destruída. Ares acorda muito assustada com o Superde, gritando para que Ghislaine os salve. Superdia diz que já está acostumado com essa reação, apenas o Rudeus foi diferente. Mesmo com medo, ela se apresenta. O Superdia erra o nome dela, mas ela segura o surto. Ao notar que o Superde é pacífico, Ares chama sua própria mãe de mentirosa. Quando era criança, ela ouvia Hilda dizendo que os Superde comeriam ela viva, se a vissem pessoalmente. Rudeus ri dela, chamando ela de medrosa. Por fim, Superdia e Ares desejam ser amigos. Quanto mais conversam, mais grosseira ela fica, por estar perdendo medo. Porém, Superdia apenas ignora. O boato de que os Superdes têm pavio curto é mentira. A missão de Rudeus é levar ela para casa em segurança. No topo, eles conseguem ver boa parte do continente. Após uma longa caminhada, o grupo faz uma pausa para beber água. Ares pergunta como Superdia notou um monstro mesmo sem vê-lo. Ele pode vê-los com um olho em sua testa, acrescentando que já desejou muitas vezes não tê-lo. Como ele não quer, Ares pede para ele dar a ela. Os dois se oferecem para ajudar Superdia, porém ele recusa, já que crianças não devem se preocupar em matar. Finalmente eles encontram uma aldeia. Um dos soldados se chama Howen e conhece Superdia. Mesmo assim, ele não quer deixar as crianças passarem. O olhar severo do Superde apavora, mas não faz o homem mudar de ideia. Howen diz que vai chamar o seu chefe, mas Rudeus nota que ninguém chamou por ninguém. Então Superdia explica que a tribo Migurd consegue se comunicar por telepatia. O chefe Rockus se apresenta, logo nota a educação do Rudeus. Por sorte, ele aprendeu a falar Deus Demônio, o que está ajudando muito nessa situação. Algo estranho acontece. Rockus nota o pingente que Roxy deu ao Rudeus. Ele revela que ganhou de presente da sua mestra. Howen, sem acreditar, diz que Roxy é a sua filha, e esta é a sua cidade natal. A forma que a tribo vive impressiona Ares. Por outro lado, Rudeus só consegue perceber que existem muitas opções de namoradas naquela região. Howen explica que sua filha partiu há 20 anos, e desde então nunca entrou em contato. Os Migurd vivem cerca de 200 anos, e nesse ano Roxy fará 44. Ele fica mais tranquilo ao descobrir que ela está segura no reino dos Chirone. Mal sabe ele que Rudeus
Deus ao seu genro. Horas depois, ele agradece pela refeição. Rockus diz ter visto inúmeras estrelas cadentes na noite passada, o que é bem incomum. O velho nota a união entre Rudeus e Ares e pergunta como eles pretendem ir para casa. Superdia diz que vai protegê-los até voltarem para casa, mas o Rockus sabe que isso não é possível. Superdes não podem entrar nas cidades, mas se for preciso, Superdia matará a todos para que as crianças cheguem a salvo. O velho diz que Superdia sempre foi determinado a ajudar crianças, até mesmo salvou uma 10 anos atrás, mas essa abordagem violenta não será suficiente nos dias de hoje. Rudeus pergunta o que o Superdia almeja. Rockus diz que seu objetivo é acabar com a má reputação da tribo Superdi. Rudeus sabe que é uma missão impossível, até mesmo Roxy já o alertou para ficar longe desses monstros. Rudeus pergunta se eles realmente mataram mulheres e crianças na guerra. Superdia diz que isso é total mentira e não passa de uma armação. Há 400 anos, durante a guerra, os Superdi auxiliavam o Laplace, já que seu objetivo era unificar as tribos demoníacas e conquistar os direitos dos humanos. Porém, no final da batalha, a tribo deles foi presenteada com lanças imbatíveis. Elas significam suas almas, armas especiais que eles não trocam por nada. Quando perceberam, já era tarde demais. Eles estavam atacando todos às suas voltas, tanto amigos quanto inimigos. Nenhum deles notou a mudança, logo estavam matando suas próprias famílias. Até hoje ele guarda a lança com a alma do seu filho, que deu a vida para salvá-lo dessa maldição. Essa má reputação dos Superdi é uma punição por confiar cegamente no Laplace e aceitar suas lanças amaldiçoadas. Rudeus não consegue imaginar passar 400 anos sozinho, cheio de arrependimentos e dor, por isso está disposto a ajudá-lo nessa missão. No dia seguinte, o grupo se despede do Hoenn. Rudeus nota que ele está acompanhado de sua esposa, que parece muito jovem, mesmo tendo 102 anos. Ele imagina como a mãe pode ser mais gostosa que a filha, e questiona se pode chamar Hoenn de sogro. Como agradecimento por ter trazido notícias sobre sua filha, ele entrega uma espada para o Rudeus, e Ares agradece pela gentileza. No caminho, Rudeus reflete que seu antigo eu teria rido da história do Superdia, porém atualmente ele escolhe ajudar. Enquanto vão ser protegidos fora das cidades, Rudeus e Ares vão ajudá-lo dentro delas. Os três seguem animados para a aventura. O grupo encontra diversos monstros, mas Ares está acabando com eles sozinha, apaixonada pela nova espada. Rudeus percebe que treinar vai ser difícil, já que não tá sobrando nenhum pra ele. Ela está muito animada por sempre ter sonhado com essa vida selvagem. Rudeus só pensa em voltar pra casa logo e parar de comer minhoca. Eles seguem atravessando grandes penhascos próximos à cidade de Ricarizo. Eles chegam perto do portão de entrada. Os soldados da fronteira dizem ter visto um tal de Dead End, por isso a segurança está ainda mais reforçada. Os demônios dali não se parecem com os Migurds ou Superdes, são totalmente diferentes, com aparência animal. Superdia revela ser esse Dead End. Ele é chamado assim em alguns lugares. O apelido soa amedrontador. Basicamente diz que se encontrá-lo você está morto. Como não pode passar pela fronteira, Superdia vai ter que ir pulando pelos penhascos, mas Rudeus o impede, dizendo que assim toda a cidade entrará em pânico. Ele tem um plano, usar sujeira para trocar a cor do cabelo do Superdia. Ao adentrar, eles percebem que a cidade é incrível e Ares ganha uma roupa de presente. Rudeus acha que existe uma guilda de aventureiros nessa cidade. Como eles precisam de dinheiro, criar uma guilda para eles seria de ótima ajuda. Rudeus chega causando no bar, onde todos fazem queda de braço e parecem ser muito brutos. Ele diz que ninguém lá parece aventureiro de verdade, e sim um bando de fracassados. Antes que apanhe, ele traz seu amigo dizendo ser um Superdi. Todos riem sem acreditar, já que os Superdes possuem cabelo verde, não azul. Esse era o plano, fazê-los pensar que não passava de uma brincadeira. Encantado com os 3 peitos da moça, ele diz querer nomear sua guilda de Dead End, e todos zoam um nome. Ela explica que os grupos começam no nível F, e só podem aceitar trabalho de acordo com seus níveis. Ao ver que ele está babando na peituda, Ares tira ele dali o mais rápido possível. Rudeus queria começar a ganhar dinheiro logo, mas os trabalhos de matança só começam no nível C. De repente, um cavalo chega, zoa no nível baixo do moleque, falando pra ele pegar o trabalho de encontrar um gato perdido. E por ter 3 olhos, o tal do Superdi falso encontraria muito bem. Eles ignoram e quando tentam sair, um sapo encara o Superdia, que ao notar seu olhar frio fica com muito medo. Eles saem do local. Ares está impaciente, pois já queria matar um dragão. Mesmo assim, Rudeus quer comemorar o sucesso da missão. Confuso, Superdia não enxerga sucesso algum, já que foram zoados e humilhados. Rudeus explica que se continuarem avançando aos poucos, o nome Dead End acabará ganhando uma reputação melhor, e quando finalmente forem reconhecidos pelos seus feitos, eles poderão falar que Superdia é na verdade um verdadeiro Superdi. Seu nome, que antes significava algo ruim, será representado por uma guilda de aventureiros benfeitores. Ele acrescenta para Superdia não perder o colar que sua mestra lhe deu. Eles decidem descansar e vão para um hotel. Lá eles conhecem outra guilda de aventureiros, que
chegam arrumando encrenca com a Ares, pois ela os ignorou. Ares acaba com a garota por ter arrebentado a primeira roupa que Rudeus comprou para ela. Rudeus usa sua magia de cura para ajudar a moça, pois ela não sabia que Ares não falava Deus Demônio. Impressionada com o feitiço, ela convida os dois para entrarem na guilda deles. Porém, ele revela estar em 3, o grandão também faz parte do grupo. Eles ficam indignados quando Rudeus conta o nome do grupo e pergunta se eles realmente conhecem a origem desse nome. Despreocupado, ele diz que deram permissão para isso. Infelizmente, por já ter 3 pessoas, eles não podem se juntar. Então ela diz que Rudeus vai se arrepender, já que seu grupo será muito famoso um dia. Os dois se apresentam como Bashiro, Gablin e Kurt, os durões de Toco Rabo. Enquanto isso, Ares está chateada por ter rasgado a roupa. Rudeus diz que está tudo bem e ele vai costurar. Ao notar que precisa de dinheiro, ele pensa em um plano. Por ter passado boa parte da sua vida antiga sendo vagabundo, ainda está aprendendo a se importar com isso. Novamente, Rudeus se encontra com o deus humano ao sonhar. Ele está feliz, já que Rudeus seguiu suas dicas, mas sente que ainda falta um pouco mais de confiança. O deus enrola para dar a próxima dica. Rudeus pede para ele adiantar, pois odeia ficar em seu corpo antigo. Por fim, ele diz para Rudeus aceitar o trabalho de encontrar um gatinho perdido. Dessa maneira, suas preocupações acabarão. Ao acordar no meio da noite, Rudeus pensa que o deus humano endoidou. Achar gatos não dá dinheiro. Ele vê Ares, que diz não ter conseguido dormir. Ela pergunta se eles realmente vão conseguir voltar para casa. Mesmo sem saber ao certo, ele conforta ela dizendo que sim. No dia seguinte, o grupo segue à procura do gato. Super Dia usa o seu terceiro olho para identificá-lo, vendo coisas que os outros não conseguem. Eles encontram uma caverna que fede a merda. Lá não contém humanos, apenas muitas criaturas vivas. E os 3 devem ter cuidado, pois não sabem o que está lá. Eles encontram uma jaula cheia de gatos gigantes. Pelo visto, os animais são maiores no continente demoníaco. De repente, alguém está vindo e eles se escondem. Se trata de 3 demônios bizarros, que trabalham sequestrando os gatinhos. Rudeus utiliza sua magia para criar areia movediça. Por serem adversários fracos, o grupo não precisa fazer muito esforço. Rudeus tenta interrogá-lo, chegando perto demais e levando um soco. Imediatamente, o Super Dia corta a cabeça da criatura agressiva, assustando a todos. Uma pessoa que machuca crianças não merece ficar impune. Mesmo assim, Rudeus diz que a criatura não deveria ser morta, por não haver razão suficiente. Além disso, matar as pessoas só aumentará a má reputação dos Superdes, independente de quem seja. Ares tenta explicar, mas Super Dia ainda acha que fez o correto. Essa discussão não chegará a lugar algum. Então Rudeus apenas pede por favor para que Super Dia não mate mais. Uma das criaturas nota que se trata de um Superde e implora para que seja deixado vivo. Porém, o grupo exige resposta do que eles fazem ali. As criaturas dizem que sequestram os animais e fingem encontrá-los para receberem a recompensa. Super Dia afirma que eles são vilões e merecem ser punidos, mas Rudeus intervém. Ele rapidamente pensa em uma solução para isso tudo. Após fazer uma série de perguntas, ele os convida para serem seus companheiros. Super Dia não entende o plano dele, mas Rudeus pede confiança. Se trabalharem juntos, eles podem faturar com eficiência e ao mesmo tempo melhorar a reputação dos Superde, mas ele se recusa a depender de vilões como esses. Ares dá um soco na cara dele, que nem o move, pedindo para ele parar de birra. Sequestrar alguns animais não é um crime tão grave, se forem devolvidos logo após isso. Super Dia diz que eles chutaram uma criança, mas Ares não cansa de bater em Rudeus. Todos já fizeram coisas horríveis antigamente, assim como ele também fez. Caso Super Dia não queira aceitar as decisões do Rudeus, Ares diz que ele pode ir embora. Porém, ele afirma ser um homem de palavra e vai levá-los para casa aconteça o que acontecer. Após isso, eles recebem a recompensa por terem resgatado os gatos. Após as criaturas aumentarem o nível, como Rudeus havia ordenado, eles pegam uma missão de assassinato nível B. O dever deles é espalhar o nome Dead End após terminarem cada missão. Assim, todos verão esse nome como uma coisa boa, falar que se comportam bem e fazem coisas boas, mesmo sendo mentira. Caso eles tentem fugir, Rudeus diz que o Superde vai pegá-los. O mesmo cavalo de antes chega, chamando os Dead End de caçadores de pets. Seu nome é Nokopara, e ele não sabe o quão poderosos são os 3. Ao notar a falta de um membro no grupo das criaturas, elas falam que o Loman está morto. Nokopara diz que sente muito e pensa que os demônios estão dando uma de importante para os novatos, já que apenas os iniciantes se impressionam com eles. Enquanto isso, Roxy vê a lista de mortos pela explosão. Ela agradece por não encontrar o nome de Rudeus nem de sua família. De repente, ela ouve 2 soldados falando sobre o pai dele. O homem admite que Paul é um guerreiro forte, enquanto a mulher queria que ele tivesse sido enviado para o outro mundo. Roxy pergunta como eles o conhecem. Através de uma mensagem do Paul, descobrimos que ele está cuidando de Norne sozinho, já que Zenith, Lilia e Aisha estão desaparecidas. Mesmo sem saber onde Rudeus está, ele acredita que seu filho consegue voltar para casa sozinho. Seu pai irá para o continente de Milis, a terra natal de Zenith, e deixará uma mensagem com a família de Lilia também.
também. Por fim, Rudeus deve encontrá-lo no continente central. Ele pede encarecidamente que todos ao lerem essa mensagem o ajudem a procurar a sua família, mesmo sem ele poder oferecer uma recompensa. A guilda Dead End está à procura de um monstro misterioso na floresta. Eles vão receber algumas moedas de sucata pela investigação, suficiente para mantê-los por um tempo. Ares não vê a hora de encontrá-lo e descer o cacete no bicho. Eles acabam encontrando os durões de Toco Rabo, apanhando de um grandalhão. Kurt reconhece os Dead End e o monstro pergunta o que eles estão fazendo ali. As 3 guildas descobrem estar ali pelo mesmo trabalho. Mesmo assim, o porco gigante não vai deixar os pirralhos fugirem com um prêmio e manda eles irem para casa dormir. Quem achar o monstro primeiro vai receber a recompensa, então eles se apressam. Super D está preocupado com as crianças da outra guilda, mas Rudeus sabe que se trabalharem juntos elas podem descobrir o Super D. Mesmo o preço da notícia se espalhar sendo alto, Rudeus não vê outra saída, já que as crianças podem ser mortas. Eles seguem a guilda dos Durões, percebendo que eles são muito descuidados. De repente, o monstro os ataca. Rudeus pede calma, pois a situação ainda não é desesperadora. Eles devem esperar o momento certo. Dessa forma, os Durões realmente vão dar valor ao resgate. Só quando uma das crianças é arremessada que o grupo começa a agir. Rapidamente, eles acabam com as criaturas uma por uma. Os Durões de Toco Rabo agradecem pelo salvamento, admirados com a força deles. Mas, infelizmente, a criança que foi arremessada acabou morrendo. Super Dia tentou avançar mais cedo para salvá-la, mas Rudeus o impediu, esperando que a situação piorasse, assim teriam mais mérito por realizar o resgate. Kurt tenta amenizar a situação, dizendo que foi apenas um acidente. Quando Super Dia diz que eles são apenas crianças, Kurt corrige, dizendo que são aventureiros e sabiam dos riscos da missão. O Super D pede desculpas por tratá-lo como criança, dizendo que eles são nitidamente guerreiros. Os Durões se despedem, agradecendo por tudo, enquanto o grupo continua andando na floresta, até que ouvem um som de batalha. Uma enorme cobra vermelha está atacando os demônios. Pelo que parece, ela é um monstro misterioso que eles deveriam investigar. Super D alerta que a cobra é um monstro perigoso. Mesmo assim, há uma chance deles vencerem e eles sabem que devem ajudar os demônios. Trabalhando juntos, eles conseguem acabar com a criatura. No final, Rudeus atinge uma magia de fogo, matando ela. Ares fica feliz por terem conseguido vencer a criatura, mas logo percebem que chegaram tarde demais e os demônios já tinham morrido. Ao voltar para a cidade, o grupo é novamente incomodado pelo Nokopara. Desta vez, ele foi além, capturou as criaturas e as obrigou a contar tudo que os Dead End tinham feito. Se essa informação se espalhar, Rudeus e seu grupo perderão a licença da guilda. Por isso, o cavalo exige metade de tudo que eles ganham por mês, prometendo manter o segredo em troca. Além disso, Nokopara deixa claro que eles não têm opção. Mesmo se fugirem, eles vão ser descobertos. Só há uma coisa que o Nokopara ainda não sabia, que o Super D é realmente um Super D, até o momento, pois ele perde a paciência e revela seu cabelo azul, mostrando sua verdadeira identidade. Todos em volta correm, até mesmo o Nokopara fica com muito medo. O cavalo é agarrado, Rudeus pede para que Super D não o mate, enquanto Nokopara diz ter filhos, implorando para ser deixado vivo. Super D ameaça ele, dizendo que os Dead End vão para outra cidade, mas se descobrir que suas licenças foram revogadas, voltará para matar o cavalo. Após isso, Super D foge e Rudeus percebe que os Durões de Toco Rabo estão tremendo de medo. Vendo a reação deles, Rudeus faz questão de afirmar que Super D o salvou e que não é uma má pessoa. Eles se desculparam, mas Ares e Rudeus viraram as costas. Os dois procuram pelo Super Dia, que surge atrás de uma pedra. Rudeus vai até ele pedir desculpas por ter tomado decisões infantis, mas o Super D entende que Rudeus só estava tentando ajudar. Fica evidente que o objetivo dele é proteger Ares, algo que aos olhos do Super Dia torna o garoto um verdadeiro guerreiro. Para os Super D, um guerreiro é alguém que protege crianças e valoriza seus companheiros. Mesmo que Rudeus não consiga restaurar a sua reputação, Super Dia promete protegê-lo. Por fim, ele pede que Rudeus não se prenda a ajudá-lo e foque apenas em proteger a Ares, mas Rudeus demonstra estar determinado a fazer as duas coisas, e o grupo finalmente recupera as forças. No dia seguinte, Rudeus nota que Super Dia raspou a cabeça. Ele alega que seu cabelo assusta as pessoas, enquanto Ares diz que ficou estiloso. Para esconder o terceiro olho, Rudeus faz uma bandana para ele, e afirma que a partir de agora, o grupo tomará as decisões em conjunto. Afinal, agir sozinho só trouxe problemas. O primeiro objetivo é ir até o reino de Azura. Eles partem atravessando diversos biomas, até conseguiram um monstro de estimação para transporte, enquanto Rudeus, como sempre, tenta espiar a Ares. Eles chegam a uma cidade litoral. Ares está super animada, já que nunca viu o oceano antes. Mesmo sem roupa de banho, ela quer entrar na água pelada, fazendo a felicidade do Rudeus. Mas Super D alerta que esse mar é cheio de monstros, não é bom entrar. Roxy está em um barco próximo a essa praia. O grupo adentra a cidade, encantados com a cultura local. Finalmente, Roxy e os dois soldados chegam em terra firme. Ela alerta para que os dois não se esqueçam do motivo que vieram. Um homem aborda Rudeus e seu grupo, perguntando se não são os Dead End. Ele revela que ouve muito sobre eles e até possuem apelidos.
Rudeus. Ares é o cão louco, Superdia é o cão de guarda, enquanto Rudeus é o mestre do canil. O grupo deseja ir para o continente Milis. Enquanto a passagem de um humano custa 5 moedas, a de um Superdi custa 2.000. Eles se reúnem para discutir o problema. O valor é absurdo e juntar essa quantia levaria uma eternidade. Deixar o Superdia para trás está fora de questão. Então Ares pergunta se ele conseguiria atravessar o oceano nadando. Mas claro, ele não é o Aquaman. Com isso, os três decidem se unir e pensar em alguma solução. Novamente, Rudeus encontra o deus humano em seus sonhos. Ele está decepcionado com Rudeus, que deveria ter entregado os sequestradores para a polícia, não recrutá-los. Mesmo assim, ele traz mais conselhos. Rudeus deve comprar comida de um vendedor ambulante e dar uma volta pelos becos. Dessa vez, Rudeus exige saber para onde isso levará, mas o deus humano diz que é surpresa. No dia seguinte, Ares está treinando com o Superdia e consegue desarmá-lo. Ela fica muito feliz, pois é algo que nunca tinha feito antes. Eles não percebem, mas estão sendo observados. Rudeus caminha enquanto se perguntam o que aquele deus realmente quer. Pelo visto, o deus humano se divertiu bastante ao ver a quantidade de problemas que Rudeus criou. Ao ver uma mulher de cabelo azul, ele pensa no que a Roxy deve estar fazendo. De repente, Rudeus ouve uma mulher gemendo. Com certeza ele vai bater uma mais tarde. Ao se deparar com uma mulher pedindo comida, ele percebe que isso faz parte da dica do deus humano. Ele provavelmente deve alimentá-la. A moça agradece a ele, dizendo que esse banquete sustentará ela por mais de um ano, e se apresenta como Kishirika, a grande imperatriz do mundo dos demônios. Por estar diante de uma imperatriz, ele ajoelha em sinal de reverência. Ela acha isso muito fofo. Nos tempos atuais, poucas pessoas têm essa educação. Pela bondade dele, ela diz que vai conceder qualquer desejo que ele pedir, mas fica furiosa quando Rudeus começa a pedir só coisas absurdas. Ela não consegue dar metade do mundo pra ele, nem mesmo 2.000 moedas. A última opção que Rudeus sugere é ter o corpo dela. Ela até deixa ele dar uma espiada, mas explica que já tem um noivo, então não pode conceder esse desejo também. Dessa forma, ela diz ter algo mais interessante que essas três opções. Um olho demoníaco. Ele pergunta se pode vender, porém a Imperatriz o proíbe. Ela vai pra cima dele e começa a mexer em seus olhos. Foi dessa maneira dolorosa que ele conseguiu seu novo olho de previsão. Ela agradece por tudo e vai embora. No caminho de volta, Rudeus acaba esbarrando em um homem por estar com a visão turva. O sujeito começa a brigar com ele, mandando ele prestar atenção por onde anda. Sem escolha, Rudeus afasta ele com a magia de vento. Superdia não sabia que a Imperatriz tinha ressuscitado. Mesmo nunca tendo a visto pessoalmente, já ouviu falar sobre ela. Dizem que ela esconde 12 olhos demoníacos dentro do corpo e pode ver através de qualquer coisa. Ares e Superdia vão procurá-la, enquanto Rudeus vai ficar descansando o olho. Após uma semana, Rudeus já está dominando mais seu olho demoníaco. A quantidade de mana que ele foca no olho muda o quão longe no futuro ele pode ver. Ares duvida se o novo olho de Rudeus ajudará ele na esgrima. Ele consegue prever apenas um segundo na frente enquanto batalha. Mesmo assim, já o ajuda a prever alguns movimentos. Por fim, ele consegue mobilizar ela, pois viu todos os golpes. Ares aceita que perdeu e estende a mão para parabenizar seu adversário. Mas Rudeus não é bobo e consegue ver que não se passa de um truque. Chateada, a Ares vai para casa. Superdia, por outro lado, elogia ele, dizendo que lutou muito bem. Ele conhecia um guerreiro Superdi com olho demoníaco, que morreu antes de aprender a dominá-lo. Aprender a usá-lo em uma semana é impressionante. Confiante, ele luta contra o Superdia também. Diferente da luta contra Ares, Rudeus foi completamente destruído pelo Superdi. Ele tenta conversar com ela, elogiando por já ter conseguido desarmar o Superdia. Mesmo assim, ela não demonstra animação, ainda triste por ter perdido a batalha mais cedo. Prestes a dormir, ele reflete que é uma injustiça vencer a Ares. Ela treina tanto e com um simples novo olho demoníaco ele já conseguiu vencê-la. Além disso, Rudeus não deveria estar se fortalecendo agora, e sim levando ela para casa. Ele sai de casa no meio da noite, mas é surpreendido por Superdia, que pergunta o que ele está fazendo ali. Rudeus mente dizendo que está indo a um bordel. O Superdi imediatamente repara no cajado que ele carrega e pergunta se ele vai usar aquilo para enfiar em alguma mulher. Então ele admite estar indo vendê-lo para conseguir dinheiro suficiente. Superdia sabe que o cajado tem um grande valor emocional para Rudeus, da mesma forma que seu pingente, e percebe que o Rudeus está cometendo o mesmo erro de antes, querendo agir totalmente sozinho. Ele explica que já se passou uma semana e o grupo ainda não achou nenhuma pista. Sua única opção é vender o cajado para comprar a passagem. O orgulho do Superdia não vai deixá-lo vender o cajado. Além disso, a Ares jamais perdoaria Rudeus por ter vendido um presente dado por ela. Então os dois chegam a um acordo. Irão procurar contrabandistas para atravessar o oceano clandestinamente. De repente, o mesmo homem que tinha esbarrado no Rudeus no caminho de volta para casa aparece. Ele se apresenta como Galus Cleaner e não está ali para lutar, e sim agradecer e revelar um mistério.